Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 23 da apostila 2, tá? Então, olha lá, como vimos, as transformações químicas e físicas acontecem a todo instante. Analise cada situação representada nas imagens e indique o tipo de transformação ocorrida. Então, aqui eu tenho um vaso quebrado, né? O vaso quebrou. Ele deixou de ser vaso? Não, ele virou, assim, o material dele se tornou outra coisa? Não, ele só mudou o seu estado físico, né, de inteiro para quebrado. Então, isso é uma transformação física, apenas mudou o seu aspecto, tá? Não sua composição. Agora, um tomate estragado, olha só, ele está mudando toda a composição do tomate. Então, além dele estar mudando fisicamente, ele está tendo uma transformação química, porque a sua estrutura está mudando, né? Ele está deixando de ser um tomate a sua polpa, tudo, ela está sofrendo reações químicas por conta de fungos, de bactérias, né? Então, isso aqui vai se deteriorar. Então, ele está tendo uma transformação química. Quando a gente rabisca uma lousa, faz um desenho numa folha, eu estou apenas o quê? Mudando ela fisicamente. Ela não está deixando de ser uma lousa dessa forma só porque está com desenhos, né? Então, é uma transformação física. A 2 ainda, a mesma coisa lá. O choque entre automóveis num acidente de trânsito corresponde a uma transformação física, porque amassou a lataria, amassou o carro. Ele não deixou de ser carro, a não ser que ele pegasse fogo, né? Mas aqui no caso, ele só o quê? Amassou. Então, amassou, mudou fisicamente a estrutura do carro, né? Então, transformação física. A massa do bolo que está assando no forno é um caso de transformação química. Por quê? Eu coloquei lá, misturei a farinha, o ovo, o fermento, o chocolate, o leite, né? Ele deixou de ser essas estruturas separadas para ser uma só, que no caso foi o bolo, né? Então, ocorreu uma transformação química. O pão de queijo assado tem um cheiro característico que evidencia uma transformação química. Liberou cheiro, alterou o sabor da substância, é uma transformação química. A chuva que se forma nas nuvens corresponde a uma transformação física, porque ela apenas mudou o seu estado físico, né, de gasoso para líquido. Então, ela deixou de ser gasosa, formou-se líquido e caiu em forma de chuva, certo? Entenderam? Qual é a diferença entre química e a física, as transformações? Faça eu pintar meu cabelo, né? Foi físico, por quê? Eu alterei a cor dele, né? Não, ele não deixou de ser cabelo. 3. Ao realizar um experimento no laboratório da escola, um aluno misturou vinagre com bicarbonato e observou a ocorrência de uma reação. Essa mistura produziu o ácido carbônico, que logo depois se transformou em gás carbônico, caracterizado pela formação de bolhas. Com base nessas informações, assinalem os itens corretos. Então, aqui, ó, o vinagre e o bicarbonato de sódio são as substâncias iniciais desse experimento. Sim, correta. Por quê? Eu acabei usando elas como meus produtos, né, como os meus reagentes, para se misturarem e gerar um produto. Então, eles são o quê? As substâncias de início que eu coloquei na minha experiência. O ácido carbônico é a substância final obtida após a mistura do bicarbonato com o gás carbônico? Não, é do bicarbonato com o vinagre, tá? C. As bolhas formadas correspondem a uma evidência que pode confirmar a ocorrência de uma transformação química? Sim, por quê? O vinagre e o bicarbonato, eles tiveram uma reação, deixaram de ser o vinagre e o bicarbonato e passaram a ser o ácido carbônico que libera gás carbônico. Então, aqui houve uma transformação química. D.
o vinagre é uma das substâncias formadas nessa reação? Não, o vinagre é um reagente, ele é um ingrediente, né? O produto formado, né? O que formou foi o ácido carbônico ali. Nas conexões, temos falando sobre o sistema digestório, olha lá. O corpo humano possui diferentes órgãos internos, cada um com uma função. Isso permite que nosso organismo funcione corretamente. O sistema digestório é composto por vários desses órgãos. Ele é responsável pela transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias pequenas, fazendo com que seus nutrientes sejam levados pelo sangue a todo o nosso corpo. Depois disso, o que não tem utilidade é eliminado pelas fezes. A esse processo damos o nome de digestão. Graças a ela, temos energia para brincar, estudar, enfim, fazer as nossas atividades diárias. A digestão se inicia quando colocamos o alimento na boca. A produção da saliva é estimulada e os dentes e a língua trabalham para triturá-los e umedecê-los. Após esse momento, ele é engolido, passado pela faringe, chega no nosso esôfago e depois para o estômago. O estômago é o local onde o bolo alimentar se direciona. O que é o bolo alimentar? É o alimento depois de mastigado e deglutido. Ele se junta ao suco gástrico, que é uma substância encontrada ali e que auxilia na transformação do bolo alimentar em pedaços ainda menores. Então, aqui, ó, vem o esôfago, aqui está o estômago, certo? Então, no estômago, a gente encontra o suco gástrico, que é o quê? Que vai agir naquela comida para quebrar ela ainda mais para que o nosso corpo consiga absorver. Sabendo que na digestão dos alimentos ocorre transformação física e química, faço o que se pede. Sublinhe no texto a frase que corresponde a uma transformação física. Então, vamos voltar. Olha só. A produção de saliva, lá, dentes e línguas trabalham para triturá-los, né? Então, eu apenas triturei o meu alimento. Ele ainda não deixou de quebrar, de ser o arroz, o feijão, tudo isso. Então, essa aqui é uma transformação física. Eu macetei, eu quebrei meu alimento, eu rasguei a carne, né? Então, isso é uma transformação física. E olha lá, ele se junta ao suco gástrico, que é uma substância encontrada ali, que auxilia na transformação do bolo alimentar em pedaços ainda menores. Então, quando chega no estômago, ele quebra ainda mais esse alimento. Ele vai quebrando, 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 até não conseguir mais quebrar. Então, isso ainda é físico. B, sublinhe a frase do texto que está relacionada à imagem e ao esquema do sistema digestório. Depois indique qual o tipo de transformação. Olha lá, a transformação é química, pois o bolo alimentar é transformado em substâncias menores, ou seja, há a formação de novas substâncias. Então, após ele fazer essa quebra, até não tiver mais alimentos em pedacinhos, a partir daí começa a transformação química, pois esse alimento vai se dissolver para ser... Deu branco? Para ser absorvido pelo nosso corpo, né? Daí o corpo pega os nutrientes todos necessários e manda para todas as células do nosso corpo. Então, tudo isso ocorre aqui, começa aqui no estômago, olha só, o estômago é essa partezinha aqui, e depois vem para o intestino, onde ainda ocorre a absorção de alguns nutrientes e água. Aí, aquilo que não for absorvido pelo nosso corpo, não for necessário, sai em forma de fezes. Certo? Até aí? Alguma dúvida? É só mandar lá no grupo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.